A matemática da guerra da Rússia contra a Ucrânia deveria ser simples. A Rússia tem uma população cerca de 4 vezes maior que a da Ucrânia. Putin só precisaria enviar soldados suficientes contra a Ucrânia para colapsar suas defesas e encerrar a chamada Operação Militar Especial. Essa equação já funcionou bem para a Rússia antes. Mas a Ucrânia quebrou a lógica da guerra da Rússia ao causar um número catastrófico de mortes que está colapsando as linhas de frente de Putin. Depois, no vídeo, explicaremos por que isso ocorre com a Rússia. Mas antes, há algumas estatísticas principais que mostram o quão brutal tem sido e continua sendo a guerra de Putin para as forças armadas russas. A primeira dessas estatísticas mostra como a guerra na Ucrânia tem sido exaustiva para as forças armadas russas. A Rússia perde oficialmente cerca do dobro de soldados por mês na Ucrânia em relação à guerra de 10 anos no Afeganistão. A máquina de moer carne da Ucrânia atingiu uma eficiência tão imensa que está destruindo cerca de 35 mil soldados russos por mês. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou isso ao se reunir com soldados durante o lançamento de uma nova unidade de drones. Lá, ele apresentou essa estatística, além de destacar que as fatalidades russas aumentaram consideravelmente mês a mês durante 2025. A TVP World fornece mais alguns detalhes, observando que o presidente da Ucrânia disse que as fatalidades russas aumentaram de 14 mil por mês para 35 mil ao longo do ano anterior. Adicione os feridos, capturados e desertores a esse número, e você terá o que Zelensky afirma ser uma situação em que o exército da Rússia está finalmente estagnando. Como Zelensky afirma isso? A Rússia está perdendo até 45 mil soldados por mês como baixas, mas mobiliza entre 40 mil e 43 mil soldados, acrescenta Zelensky. Dos 43 mil, cerca de 10 a 15% desertam, além dos feridos. O exército deles parou de crescer devido às nossas tecnologias e operadores de drones. A menção aos operadores de drones é crucial, pois Zelensky diz que eles causam a maioria das mortes do exército russo na Ucrânia. Quanto ao número, essa é outra estatística chocante. 80% de todos os russos mortos na Ucrânia são vítimas dos veículos aéreos não tripulados da Ucrânia. Esses pequenos agentes da morte atacam com tanta precisão e explosão que parece impossível para a Rússia detê-los. Publicamos um vídeo explicando o que significa para a Ucrânia e a Rússia o fato de 80% dos ataques ucranianos a alvos russos serem feitos com drones. Veja este vídeo para uma análise mais detalhada dessa estatística. A Rússia perder mais soldados em um mês na Ucrânia do que os 15 mil perdidos em toda a guerra do Afeganistão já é algo grave. Mas a segunda estatística que temos para compartilhar torna as coisas ainda piores para a Rússia. Você deve ter percebido uma dica no que dissemos antes. Zelensky afirma que a Rússia tem até 45 mil baixas mensais. Também dissemos que, em dezembro, operadores de drones ucranianos mataram 35 mil soldados russos. Se esses números parecem estranhos, você está certo. A alta proporção de mortos para feridos na Rússia é mais um motivo pelo qual a estratégia de guerra de Putin fracassa. Tradicionalmente, a proporção esperada de mortes para feridos que um exército deve experimentar durante uma guerra é de uma morte para cada 3 feridos. Esse número não surgiu do nada. Ele é baseado na média da proporção de mortos para feridos observada durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o conflito mais sangrento que já envolveu o planeta. A proporção é uma medida básica, mas desconsidera avanços na guerra moderna e medicina. Novas estratégias e melhores procedimentos fazem com que exércitos modernos tenham proporção de mortos para feridos mais favorável. Por exemplo, durante o conflito no Afeganistão, a proporção dos Estados Unidos era de 1 morto para cada 10 feridos, chegando a 1 para cada 13 entre os fuzileiros navais. A Rússia, considerada grande potência militar, deveria ao menos manter a proporção de 1 para 3 da Segunda Guerra Mundial. Não consegue. Está tão longe disso que há muito mais soldados mortos do que feridos. Na Ucrânia, isso não ocorreu nos primeiros anos da invasão. Até a primavera de 2024, a Rússia mantinha a proporção de 1 para 3 observada na Segunda Guerra Mundial. Isso foi um desempenho ruim, dado o potencial do equipamento. A Rússia deveria ter tido resultado bem superior. Pelo menos atingia a proporção de 1 para 3, o que mostrava que a matemática de Putin funcionaria. Afinal, um soldado ferido pode retornar ao campo de batalha em algum momento, assumindo que seus ferimentos não sejam tão graves a ponto de deixá-lo permanentemente incapacitado. Some a esses soldados que retornam os recrutas mobilizados e os soldados contratados. A Rússia permanece confortável, podendo repor perdas continuamente e colocando enorme pressão sobre a Ucrânia. Porém,
Na primavera de 2024, tudo começou a dar errado para a Rússia. Gradualmente, a proporção de mortos para feridos do país piorou. Gradualmente, isso avançou para 2-3 e depois 3-3. No final de 2025, teria havido uma reversão completa do que qualquer exército moderno esperaria. A Rússia perdia mais soldados mortos do que feridos. Especificamente, o número de mortos russos representava 56% do total de baixas do país até o final de 2025, resultando em uma proporção de 12 mortos para cada 10 feridos. Também poderíamos escrever isso como 6 mortos para cada 5 feridos, mas de qualquer forma, isso é uma péssima notícia para a Rússia. Comentários de Zelensky sobre perdas russas insustentáveis agora são vistos de forma ainda mais crítica pela Rússia. Enquanto Putin está cercado pelos poucos leais que restam no Kremlin, ele deve se perguntar, como dissemos no início, por que isso acontece com a Rússia? Além da incompetência das forças armadas russas e da tática de atrito que gera muitas baixas, há 2 principais motivos para a alta proporção de mortos, sendo o primeiro o uso de drones pela Ucrânia. Durante a guerra na Ucrânia, especialmente nos últimos anos, os drones se tornaram a arma mais eficiente do país, substituindo a artilharia. Em termos de quantidade pura, os drones da Ucrânia representam uma ameaça constante para as forças da Rússia. Só em 2025, a Ucrânia planejou construir pelo menos 2,5 milhões de drones e pode ter alcançado uma capacidade de produção de 4,5 milhões até o final do ano. Esses drones, como Volodymyr Zelensky destacou, matam russos em números recordes por serem mais precisos e letais que a de artilharia. Não nos entenda mal, se um projétil ucraniano atingir diretamente um soldado russo, ele será fatal. Porém, segundo a Ucrânia, isso raramente ocorre com a artilharia. Com mais frequência, um projétil atinge o solo nas proximidades do alvo, com a explosão lançando estilhaços em todas as direções. Esses estilhaços são perigosos, podem matar. No entanto, é possível que os pedaços de metal do projétil provoquem ferimentos, não mortes. Drones FPV, como os usados pela Ucrânia, diferem bastante e são responsáveis pela maioria das mortes das forças russas. Drones FPV trocam potência por precisão, suas cargas explosivas são menores, mas são mais baratos de fabricar que a artilharia e podem ser guiados diretamente ao alvo. Ataca com tanta precisão que o alvo tem mais chance de ser eliminado. Someie essa precisão à grande quantidade de drones no arsenal da Ucrânia e você tem uma ameaça constante, mais eficaz para eliminar do que a artilharia. É essa eficiência que fez com que 80% dos alvos destruídos pela Ucrânia fossem eliminados por drones em 2025. Os drones até começaram a ajudar a Ucrânia a realizar tarefas que antes eram confiadas à artilharia. Por exemplo, a artilharia sempre foi útil para suprimir o movimento de tropas e veículos. A artilharia que mira pontos de estrangulamento, onde defensores direcionam agressores, é uma tática tão antiga quanto a própria artilharia. Apesar de a Ucrânia ainda usar artilharia, seus drones também cumprem essa função. Agora, uma unidade russa encurralada sob fogo de artilharia também enfrenta bombardeios de drones FPV. A artilharia cria pânico e causa algumas baixas. Os drones adotam uma abordagem mais precisa e podem até ser usados para eliminar soldados russos feridos que poderiam ter sobrevivido aos ferimentos de estilhaços. E isso nos leva diretamente ao segundo motivo pelo qual tantos soldados russos estão sendo mortos, e por que a proporção de mortos para feridos está tão distorcida. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, se esse é o tipo de análise sobre estratégia militar que você gosta, certifique-se de estar inscrito no The Military Show. Nós analisamos o que está acontecendo assim em vídeos diários. O campo de batalha ucraniano estar tão saturado de drones não significa apenas que mais soldados estão sendo mortos em ataques de precisão. A evacuação dos feridos também se tornou incrivelmente difícil. Isso significa que soldados que poderiam ter sobrevivido a um ataque de artilharia, por exemplo, têm mais chances de serem deixados para trás na lama do que salvos por seus companheiros. A Ucrânia está utilizando uma combinação poderosa de drones de ataque e de reconhecimento, sendo que estes últimos fazem um trabalho excepcional ao rastrear e registrar qualquer movimento que as forças russas façam em terreno aberto. Se a Ucrânia souber o destino das forças russas, pode atacar. Após o ataque inicial, drones de reconhecimento mantêm a vigilância, permitindo à Ucrânia reagir. Se a Rússia enviar equipes para resgatar feridos, o impacto sobre o efetivo russo será catastrófico. Fique até o final para entender o quão grave é esse dilema para a Rússia. Sobre a proliferação de drones na Ucrânia, eles impactam o que se chama hora de ouro.
A hora de ouro, em termos militares, é o período após um soldado se ferir em que ele deve ser evacuado para uma instalação médica para aumentar suas chances de sobrevivência. Os drones da Ucrânia enfraqueceram o conceito de hora de ouro para as forças russas. Agora, as equipes de evacuação não conseguem retirar os feridos rapidamente. Eles precisam aguardar uma brecha na barreira de drones da Ucrânia para tentar socorrer os feridos caso ela ocorra. Resumindo, a Rússia está demorando muito para evacuar seus soldados feridos, e cada minuto é crucial nessas situações. A Rússia já não era muito eficiente nas evacuações antes das mudanças iniciadas em 2025. Em julho de 2024, a Medusa relatou que médicos militares russos já diziam que soldados que poderiam ter sido salvos estavam morrendo nas valas e na lama da Ucrânia. Você não saberia disso ouvindo o Ministério da Defesa da Rússia, que dizia que só 0,43% dos soldados morreram em 2023 por ferimentos que poderiam ter sido salvos. Refere-se a soldados que, mesmo recebendo assistência médica, morreram. Porém, médicos do Ministério usaram outra métrica chamada soldados potencialmente salváveis. E segundo essa métrica, pelo menos 5,2% dos soldados russos que morreram em 2023 por ferimentos tratáveis morreram sem receber qualquer tipo de ajuda médica. Esse é o problema. Mesmo que fosse verdade que apenas 0,3% dos soldados que receberam tratamento estavam morrendo, o fato de que 5,2% das mortes da Rússia estavam acontecendo porque os soldados não recebiam tratamento era indicativo de um problema de evacuação. Isso não estava ligado aos drones ucranianos. Alguns militares ucranianos presenciaram a incapacidade russa de evacuar soldados. Em agosto de 2024, a Expresso Global conversou com o sargento da 13ª Brigada Operacional Charter da Guarda Nacional da Ucrânia, Kirilo Dutko. Ele disse que o inimigo não retira seus mortos do campo aberto. Além disso, os russos nem evacuam seus feridos como deveriam. Os feridos morrem sozinhos ou recebem ajuda das forças ucranianas. Dutko não é o único a apontar esse conceito estranho. Em artigo de fevereiro de 2025, no Washington Post, Jim Garrett relatou a visita a russos feridos tratados em hospitais ucranianos. Aqui, o detalhe é que nenhuma pessoa com quem Garrett falou era soldado. Eram russos comuns que viviam na explosão de Kursk. Na época da ocupação da Ucrânia, a Rússia respondeu a essa ocupação bombardeando os assentamentos que a Ucrânia ocupava. E as pessoas que viviam nesses assentamentos acabaram sendo atingidas pelo próprio lado. Uma das pacientes com quem Garrett conversou, chamada Ludmila, contou uma história sobre como ela estava sentada em sua casa quando ouviu um avião passar voando sobre ela. Logo após, uma grande explosão fez o telhado desabar, prendendo-a sob os escombros. O filho dela não ficou preso e buscou soldados ucranianos para pedir ajuda. Ludmila foi resgatada dos escombros e levada a um hospital ucraniano além da fronteira. Segundo ela, sem os soldados ucranianos, não sabemos o que teria acontecido. Chega um momento em que russos têm mais chance de serem evacuados por inimigos do que por seus compatriotas. Sobre a evacuação da Rússia em 2025, dificultada como nunca pelos drones ucranianos, parece que deixar soldados morrerem é parte da estratégia russa neste ano, não um erro. Em 2025, a Rússia usava a infiltração para enviar pequenas unidades de soldados aos assentamentos ucranianos. Essas táticas envolviam o soldado atravessar para o lado ucraniano das linhas de combate, instalar-se e aguardar reforços para capturar o território. Na maioria das vezes, os reforços não chegam e, quando chegam, podem vir sem tanques ou blindados, porque a Rússia esgotou seus estoques soviéticos a tal ponto que foi forçada a depender de táticas de infiltração. O que acha que acontece com um infiltrador? Se ele se ferir atrás das linhas ucranianas, nenhuma equipe russa irá resgatá-lo. Ele precisa torcer para ser capturado pela Ucrânia, em vez de ser eliminado por um drone. Então aprendemos que a Rússia está perdendo soldados em um ritmo mais rápido do que nunca, e que a proporção de mortos para feridos mudou a tal ponto que mais baixas russas são de soldados mortos do que de feridos. A pergunta principal já citada é: o que isso significa para o futuro do efetivo humano da Rússia? A Rússia não consegue expandir seu exército na Ucrânia, nem em tamanho nem em capacidade. No quesito de capacidades, cada soldado que a Rússia perde para os drones da Ucrânia é um soldado que pelo menos tinha algum nível de experiência em combate. Essa experiência pode ter sido só ataques suicidas às defesas da Ucrânia, mas alguns talvez tivessem conhecimento especializado, entendimento das defesas ucranianas ou informações sobre planos futuros da Rússia. Tudo muda quando um drone elimina um soldado.
e a Rússia normalmente substitui por recrutas novatos sem experiência de combate. A experiência de combate está sendo perdida rapidamente, já que soldados que poderiam transferir conhecimento e habilidades para os novatos da Rússia estão, em vez disso, sendo despedaçados durante suas tentativas de ataque. Recrutas sem experiência e orientação têm maior risco de morrer. A Rússia vive um ciclo vicioso. Cada novo grupo de reforços enviado à Ucrânia é destruído mais rápido que o anterior. Em relação aos números, as coisas não estão muito melhores para a Rússia, embora ela tenha conseguido manter sua vantagem em efetivo na Ucrânia até agora. Agora estamos começando a ver as perdas da Rússia superarem seu recrutamento. Como relatou o Kiev Independente em dezembro, a meta de recrutamento da Rússia para 2026 é de 409 mil soldados. Isso equivale a pouco mais de 34 mil recrutas por mês, o que é 1.000 a menos do que os 35 mil soldados russos que a Ucrânia matou em dezembro. Lembre-se, esses são mortos, não apenas baixas. Assim, a meta de recrutamento da Rússia pode visar até 10 mil soldados a menos do que perde mensalmente por mortes e ferimentos. A Ucrânia também estabeleceu uma meta de 50 mil mortes de russos por mês para 2026, o que, se alcançado, significaria que o recrutamento russo está longe do nível necessário. As perdas do exército do país são tão grandes que a matemática militar de Putin já não fecha. Segundo o Conselho Europeu de Relações Exteriores, ECFR, isso representa a quebra do mito da resistência russa que prevaleceu durante grande parte da guerra na Ucrânia. Como o Conselho aponta, esse alto preço em sangue pago por Putin ainda não trouxe resultados realmente impressionantes. Apesar de tudo isso, Kiev ainda controla cerca de 80% de seu território reconhecido internacionalmente desde 2014 e 2015, quando a Rússia tomou 7% da Ucrânia pela primeira vez. Moscou capturou apenas mais 13%, cerca de 116.206 km², aponta o ECFR. Os sinos tocaram para a linha de frente russa. A Rússia não colapsou, mas esses dados indicam que suas forças estão à beira do fim, com o aumento das mortes entre soldados, substituídos por recrutas que desconhecem o que os espera nos campos de morte das linhas de combate na Ucrânia. Putin vê sua estratégia de desgaste ruir diante de seus olhos. Perdas contínuas e pressão constante não duram para sempre, e a Ucrânia assegura isso. A última aposta de Putin é que o Ocidente venha em seu socorro, e você pode descobrir o que isso significa e por que isso não vai acontecer em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre os danos que a Ucrânia causa à imagem da Rússia como potência mundial. Obrigado por assistir.